Treinar vai muito além de puxar peso de qualquer forma. Quanto melhor for seu planejamento de treino, mais rápido aparecerão seus resultados e mais segurança você vai ter no seu treino. É por isso que eu vou te contar todo o treino da minha aluna que ela fez para ter esse resultado aqui, de forma natural e sem ficar muito bitolada com dieta. E sim, ela treinou 5 vezes na semana, mas eu vou te contar um segredo no final desse vídeo para te ajudar se você tem pouco tempo para treinar, treina 2 ou 3 vezes. Então vamos começar pela frequência semanal em que ela treinava coxa e glúteo, começando pelo treino de segunda. Na segunda-feira, que era o treino que ela também fazia na quinta, ela começava com uma ativação de glúteo. Essa ativação de glúteo ela é muito importante para ela preparar o seu glúteo para o restante do treino, para os outros exercícios que você vai fazer. Então, principalmente se você é iniciante, é fundamental que você faça esses exercícios de ativação de glúteo para você ter uma qualidade de contração muito maior e você aproveitar melhor dos outros exercícios. Você vai ter muito mais resultado assim do que não fazendo a ativação de glúteo. Então ela fazia essa ativação de glúteo frog e depois ela vinha para um exercício chamado extensão no banco romano. Esse exercício ele é um exercício também de glúteo muito forte. Muita gente pensa que esse exercício é um exercício para lombar, mas na verdade, quando a gente muda a execução desse exercício, quando a gente é bem orientado para fazer ele, esse é um exercício poderosíssimo para a região do glúteo, principalmente para a parte alta ali do glúteo, aquela parte de cima que fica mais próxima ali das costas. Muito importante, ela sempre começava aquecendo no primeiro exercício. Então é bacana você fazer a pré-ativação, que vai preparar o seu glúteo, e o aquecimento, que vai preparar você para aquele exercício em específico. Dessa forma, você vai conseguir colocar mais peso no seu exercício e você vai conseguir ter um aproveitamento muito melhor. São pequenos detalhes que, se somando, vão fazer você ter uma grande diferença no seu resultado, principalmente de glúteo. Depois disso, ela vinha para uma cadeira flexora. Então a gente começou o treino com uma ativação de glúteo e aí agora a gente está caminhando para um treino de posterior de coxa. Ela fazia uma cadeira flexora e ela fazia 4 séries de 8 a 10 repetições. Na extensão no banco romano, ela fazia 3 séries de 10 a 12 repetições. Terminando esse exercício, a gente começava um treino de quadríceps. Então ela começava na cadeira extensora, que também é um excelente exercício para quadríceps. Na minha opinião, é um dos melhores exercícios, eu gosto muito de utilizar e é por isso que a gente está começando o treino de quadríceps por esse exercício. Ela fazia 4 séries de 10 a 12 repetições. Logo depois ela vinha para um agachamento búlgaro, que eu gosto muito de fazer ele apoiado. Apoiado porque a gente consegue ter mais equilíbrio, a gente não fica bambeando de um lado para o outro e assim a gente consegue levantar mais peso, levantar mais carga. Então ela fazia 3 séries de 6 a 8 repetições. O agachamento búlgaro, ele é um exercício que ele é muito forte, tanto para quadríceps quanto para glúteo. Então ele funciona muito bem para os dois. Então aqui eu diria que ela está treinando tanto quadríceps como glúteo. E já caminhando para os últimos exercícios que ela fazia na segunda e na quinta, ela fazia uma cadeira abdutora, 3 séries de 10 a 12 repetições. A cadeira abdutora é um excelente exercício para lateral do glúteo, ou o que a gente chama glúteo médio. E por último, ela fazia um glúteo coice no cabo. Ela fazia 2 séries de 30 repetições. Então, nesse momento, como ela já está com o músculo fadigado, o músculo cansado e não está conseguindo mais levantar tanto peso, é bacana a gente colocar um exercício que é chamado de exercício finalizador, que é um exercício onde a gente vai utilizar um número de repetições muito alto para pouca carga, exatamente porque ela já não está mais conseguindo produzir tanta força nesse final de treino. No treino de terça, ela fazia a parte de membros superiores e a gente começava por um exercício de ombro. O ombro é um grupo muscular que é muito bonito fisicamente para mulheres, principalmente porque ele consegue fazer uma ilusão de ótica entre os ombros e a cintura. Então ele não é um grupo muscular que vai deixar a mulher mais masculinizada, vai tirar a feminilidade da mulher. Muito pelo contrário, ele vai entregar isso para o físico da mulher. E como eu disse, principalmente quando ele cria essa ilusão de ótica junto com o quadril. Então quando a gente tem os ombros um pouquinho mais largos e o quadril, a região de glúteo, também um pouquinho mais larga, com desenvolvimento muscular um pouco maior, a cintura ela aparenta ser mais fina ainda do que já é. Então, com isso, a gente consegue melhorar muito mais a beleza do físico. Então, a gente começou por um desenvolvimento máquina, 6 a 8 repetições, 3 séries. Eu queria que ela fizesse bastante força nesse exercício e que ela desse tudo de si nesse exercício. Então, por isso que as repetições elas foram bem baixas. Depois disso, ela ia para uma elevação lateral, onde ela fazia 3 séries de 8 a 10 repetições, já uma série um pouco mais alta, onde ela não precisava colocar tanta força assim.
E uma elevação frontal com halter também para a gente conseguir trabalhar essa questão do músculo um pouco mais redondinho, um pouco mais ali, o que a gente chama de um aspecto cebola, que é aquele músculo que ele é mais redondinho, igual uma cebola, ele tem as camadas. Depois a gente foi para um exercício que se chama face pull, que é um exercício de costas, então agora a gente está finalizando a parte de ombro e a gente está indo para costas. Pull down, que também é um exercício de costas, muito efetivo, principalmente para a região da grande dorsal, que é esse músculo que fica abaixo da axila. É um músculo também que fica muito bonito esteticamente no físico feminino e que contribui para manter essa cintura um pouco mais fina. Nesse caso, ela fez 3 séries de 10 a 12 repetições. E aqui a gente deu um leve toque na parte de bíceps e tríceps. Braço é muito pouco que mulheres precisam treinar para ter um braço bonito, para ter um braço definido. Então a gente tem que trabalhar mais na definição, na diminuição do percentual de gordura dessa região, do que mesmo em trabalhar exercícios, querer ganhar massa muscular nessa região. Então ela só fez um exercício para bíceps, que é rosca direta no cabo, e um exercício para tríceps, que é o tríceps na corda. Cada um deles ela fez 3 de 6 a 8 repetições, séries pesadas. E na quarta-feira agora a gente vem com um treino isolado de glúteo. Começando então sempre pela pré-ativação, como eu já expliquei anteriormente, como é importante fazer isso no início do treino. Depois a gente começou pelo terra sumô. Ela fez 4 séries de 6 a 8 repetições no terra sumô. Então novamente uma série mais baixa, onde a gente vai colocar bastante peso e vai tentar extrair tudo desse exercício, usando muita força nele e sempre aquecendo no primeiro exercício, como eu comentei. É muito importante que você aqueça para você extrair ao máximo desse exercício e até aumentar suas cargas, que é muito importante. Depois a gente foi para uma elevação pélvica, também 3 de 6 a 8 repetições, para a gente também extrair ao máximo, utilizar muito peso. Elevação pélvica é um exercício que favorece você colocar muito peso, por ele ser bem curtinho o movimento dele. Então é um exercício muito bacana para você fazer no seu treino e utilizar bastante carga mesmo, não ter medo. Depois ela fez um Romanian Deadlift e ela também fez 3 séries de 6 a 8 repetições com bastante carga. Esse exercício é muito parecido com o stiff, mas por uma diferença no joelho, a gente tira a ação da parte de trás da coxa, dos posteriores, e usa ainda mais o glúteo. É um exercício muito bom e ele é excelente para a parte de baixo do glúteo. E depois a gente começa a caminhar para os exercícios finalizadores. Ela vem agora para um glúteo coice no cabo, onde ela vai fazer 10 a 12 repetições. Então ela já vai começar a fazer mais repetições e menos peso. Depois disso ela vem para um step up no halter, 12 a 15 repetições, mesmo fundamento, mais repetições, menos peso, e agora a gente está trabalhando também ângulos diferentes, a gente está trabalhando agora com movimentos diferentes, que foi até agora da sessão, e isso tudo contribui para a gente ter uma hipertrofia mais uniforme do glúteo, uma hipertrofia mais heterogênea, então uma hipertrofia onde a gente joga estímulo para todas as regiões do glúteo e não só para uma só. E por último ela vai finalizar com uma abdução caneleira e uma cadeira abdutora, que também é para o glúteo médio, para a lateral do glúteo, que até agora a gente não fez exercícios para essa região do físico. Então, tudo isso vai fazer com que ela tenha um estímulo completo para o glúteo dela. Então, ela não tem, esse treino aqui não foi muito específico para uma região só, mas sim voltado para desenvolver todas as regiões do glúteo dela. E depois disso, ela vai repetindo semana após semana. Mas a gente fez uma coisa que é a progressão de carga, que eu quero que você fixe isso na mente, que essa é a chave para você hipertrofiar, para você ter qualquer resultado que você quiser na academia. Você pode ter o treino mais perfeito, mais bem planejado, que se você não fizer a progressão de carga semanalmente, você não vai ter os melhores resultados que você quer. Então, como que é essa progressão de carga? A gente faz, toda semana, a gente tenta aumentar 1 quilo ou 2 quilos do peso que a gente fez na semana passada. Então, para que isso? Porque toda vez que a gente faz um treino, o nosso corpo ele se adapta àquele treino. Então a gente fica tão forte quanto aquele treino. Se a gente repetir esse treino do mesmo jeito que a gente fez na sessão passada, é como se a gente estivesse dando o mesmo estímulo para o corpo. E isso não vai ter grandes alterações. Então é por isso que você precisa aumentar um pouquinho o treino para você ter um estímulo mais forte e aí sim você evoluir um pouco mais como estava antes. E aí você tem um estímulo mais forte no treino e aí você evolui um pouco mais. E dessa forma você vai evoluindo e vai conseguindo construir o físico que você deseja. Se você fica dando sempre o mesmo estímulo, você até consegue ter resultado dessa forma, mas você vai estagnar muito mais rápido nesse mesmo treino. E vai chegar uma hora que você não vai ter alteração nenhuma, você só vai ficar repetindo aquele treino e fazendo uma manutenção de massa muscular.
E como nosso objetivo é hipertrofia máxima, é a gente querer o melhor resultado estético que a gente deseja, então é por isso que a gente tem que estar sempre colocando um passinho à frente, um passinho à frente. Então é como se o nosso físico se igualasse ao treino e aí a gente aumenta o treino, que aí o nosso físico se iguala novamente. E assim ao longo de meses, anos, a gente vai ter uma curva ascendente. Então o nosso físico vai melhorar à medida que o treino também vai ficando mais pesado. E aí você pode estar se perguntando, legal, mas ela fez esse mesmo treino durante 6 meses? Não, ela não fez esse mesmo treino. A gente foi trocando os exercícios dela a cada 2 meses. E por que a cada 2 meses? Porque se você trocar antes de 2 meses, você vai prejudicar e muito essa progressão de carga que eu acabei de explicar. Porque pensa comigo, se você começa a andar de bicicleta depois de um longo tempo parado, você não é a melhor das coisas andando de bicicleta. Você dá uma desequilibrada, você tem uma dificuldade de fazer uma curva, o seu pensamento não está tão rápido ali na hora de você tomar alguma decisão, você está um pouco enferrujado em andar de bicicleta. Nos exercícios é a mesma coisa. Quando você faz os exercícios pela primeira vez, mesmo que seja depois de um tempo sem ter feito eles, você também, a sua técnica vai estar um pouquinho enferrujado. Então você vai começar com uma carga mais baixa naturalmente para você conseguir executar ele numa boa forma. Quando você fizer a segunda vez esse exercício, você já vai estar um pouco mais afiado, sua técnica vai estar um pouquinho mais afiada, o que vai possibilitar você de levantar um pouquinho mais de peso também. E é aí que entra a progressão de carga. E assim, com o passar das semanas, você vai afiando mais ainda a sua técnica, vai ficando melhor nisso, tanto mentalmente quanto o seu sistema motor, ele vai ficando cada vez mais alinhado com aquele exercício que você está fazendo e você vai conseguindo levantar sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. É por isso que você vai se adaptando ao treino. Se você mudar os exercícios toda semana, você acaba impedindo que essa progressão aconteça. Você não dá tempo de afiar a sua técnica e você simplesmente não extrai o melhor daquele treino. Você fica pulando de treino em treino e isso te prejudica muito. Muito bem, e agora que você tem dificuldade para treinar 5 vezes na semana como minha aluna, eu tenho uma solução para você, que é foque em apenas um grupo muscular. É isso mesmo. Se você quer desenvolver glúteo, treina um pouquinho os outros exercícios, os outros grupos musculares, né? Faz um exercício para cada, mas foca em fazer mais exercícios para o glúteo, que é o seu foco. Se for parte de trás da coxa, faça mais exercício para a parte de trás da coxa. Assim você vai ter tempo de trabalhar mais o volume desse grupo muscular e você vai conseguir ter melhores resultados nesse grupo muscular. Quando você estiver um pouco mais satisfeito, esse grupo muscular já tiver desenvolvido um pouco mais, você troca. Agora você vai deixar esse um pouco menos, vai treinar menos esse grupo muscular e vai focar em um outro novo. E aí assim a gente vai oscilando, vai ondulando esse volume de treino. Uma outra solução é você fazer os métodos avançados, que eu posso vir aqui explicar num próximo vídeo. Se você quiser que eu explique sobre esses métodos avançados, comenta aqui para mim embaixo que você quer explicação. Me siga no Instagram e se você quer ter o meu acompanhamento para te ajudar a chegar nos seus objetivos estéticos, clica aqui no link que está na descrição.